Bom dia, boa tarde, boa noite aos adoradores. Nando aqui trazendo mais devoção para vocês, né, no quarto episódio. E hoje a gente vai estar falando sobre defender a retidão ou combater o pecado, né? É uma discussão importante porque, ok, nós temos que. Será que nós temos que ficar entrando em discussão com pessoas a respeito da fé, sendo elas cristãs ou não, né? Será que nós devemos ficar batendo um pouco com as pessoas a respeito de Deus ou não? Né? E a gente vai ver o que a palavra vai dizer acerca disso. Né? E a palavra, nesse ponto, a palavra é bem clara de qual deve ser nossa ação, de qual deve ser o nosso papel. Né? E aí eu separei dois trechos da Bíblia, até dois textos é, que foram direcionados tanto para Timóteo, que era um jovem, e para Tito também, que era um jovem. Né? Os dois, por Paulo, era considerado como filho na fé, né? E como um pai, ele instruiu esses dois filhos a agir meio a discussões, né? E aí, ó, vamos primeiro para Timóteo. Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23 a 26. Acompanha comigo, porque vai que heresia. Diz assim: Evitem as discussões insensatas e absurdas, pois vocês sabem que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente, disciplinado com mansidão e que se opõe a ela. E quem se opõe a ela na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livre dos laços do diabo, que os prendeu para fazer o que eles querem. Então, nosso instinto, quando alguém vai contra algo que nós pensamos, algo que nós achamos, é discutir, é bater boca. Mas a palavra está dizendo aqui que o servo do Senhor não entra em discussões sensatas. Né? Não anda metido, não fica fazendo isso. Por quê? Porque não vai trazer edificação nenhuma. Né? Ficar discutindo, ficar falando, ó, esse você tá errado aí, ó, essa igreja tá errada, esse negócio tá errado, não vai ser saudável. E eu vejo, a gente vê tantas pessoas aí tentando combater heresias de outro lugar, só que não pregam a verdade ao mesmo tempo, não falam da verdade. Aqui ele está dizendo que para combater isso é não entrar nessa discussão e pregar aquilo que é verdade. Pregar aquilo que de fato é bom, né? É o que em Tito a gente vai ver, ó. Tito, ó, só passar a página aí. Tito, capítulo 3 versículo 9 a 11. Olha o que ele vai falar para Tito. Paulo vai falar para Tito. 9 a 11. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque não, são inúteis e sem valor. Evite pessoas que provocam divisões depois de mostrá-las uma ou duas vezes, pois vocês sabem qual tal pessoa está pervertida. Vive pecando e por si mesma está condenada, né? É, e se a gente for ler um pouquinho mais pra frente, ali no 8 é fiel a essa palavra e quero que vocês falem ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Então, o que ele falou? Ele deu instrução que é, onde Tito estava, ele tinha que instruir os irmãos que ele vivesse de maneira digna, de forma que os irmãos fossem um exemplo para aqueles que não crerem, não tivessem acreditado ainda em Jesus, né? Então, é isso que nós temos que fazer, se empenhar em falar o que é certo, se empenhar na justiça e naquilo que Deus revelou para nós. E quanto àqueles que querem pecar, aqueles que estão mentindo a palavra, a gente não vai combater eles rebatendo a mentira deles. Não, nós vamos combater eles falando a verdade. E não deve ser nosso objetivo criar discussões ou ficar batendo boca. O nosso objetivo é totalmente edificação. Então, se eu vou para um lugar que eu sei que não vai edificar ninguém eu falar de Deus, não vai adiantar eu falar naquele momento. A palavra é para edificação. A palavra é para honrar a Deus. A partir do momento que ela não está virando debate, não é certo. Não é o que Deus pede. É o que ele falou. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro cristão, ele não se mantém em brigas. Ele não fica brigando, né? Não, ele é manso. Então a gente não entra em briga para discutir ponto A ou ponto B. Não. Nós falamos aquilo que é verdade, principalmente para aqueles que estão dispostos a ouvir, né? Muitas vezes eles nem sabem que precisam ouvir, mas eles ouvem e aquilo muda. Mas a pessoa tem que estar disposta a ouvir, né? Então a gente não entra em discussões, né? E até mesmo se a gente for pegar outras igrejas, né?
outros denominações, né? Porque a igreja é uma só, mas a denominação, né, que tem os pontos, ficar batendo boca com essas pessoas não vai trazer a salvação a elas. Não vai, se a pessoa quiser, ela tem a palavra ali para descobrir e também pode ter o seu auxílio para isso. Mas a gente não, a gente deve viver a justiça, defender a verdade, falar a verdade e não combater a mentira. Né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. É coisas totalmente diferentes. Se nós nos empenharmos mais em falar a verdade, nós passaremos menos tempos combatendo a mentira e mais tempo trazendo servos para o Senhor, servos fiéis e que estão dispostos a seguir o caminho dos céus. Tá bom? Então é isso que eu queria passar. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, pode me chamar no privado que a gente conversa sobre esse assunto. Beleza? Vamos terminar com uma oração. Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, graças a Deus, Senhor, mais um dia. Graças a Deus pelo seu imenso amor, pela sua infinita misericórdia. Graças a Deus pelo seu cuidado, pelo seu carinho. E oramos para cada vez mais o Senhor venha habitar em nosso coração, que nós venhamos compreender a largura e tudo sobre o seu amor, Pai. Entender que nós devemos falar a verdade e não ficar combatendo a mentira. Falar aquilo que o Senhor quer que nós falamos. A verdade acerca do seu evangelho e trazer mais discípulos para o seu reino. É isso que oramos imensamente gratos. Em nome de Jesus. Amém. É isso, galera. Obrigado por vir até aqui. E não se esqueça, Jesus é meu mano e pode ser também. Falou.